Boa noite, irmãos. Que bom estar aqui, que bom poder, mais uma vez, compartilhar um pouquinho da palavra. A palavra de Deus é boa, Boa para tudo. Ela nos exorta e faz a gente crescer. É alimento diário de todo aquele que acredita, que Deus tem algo para você e que a gente nunca vai sair de um culto como esse aqui do jeito que a gente entra. Porque Deus sempre tem algo diferente para a gente. Ele sempre vai desafiar a gente numa área que precisa ser desafiada. Porque Ele é Deus. E porque Ele conhece a gente mais do que nós mesmos. E porque Ele está em todos os lugares e vê tudo que está acontecendo conosco, que vai acontecer. Você pode dar um glória a Deus que Deus é um poder tão grande, uma consciência tão grande, que conhece o fim a partir do começo. Imagina isso. Um Deus que olha e vê lá na frente você. Um Deus que antes de você nascer, Ele já sabia tudo sobre você. Um Deus que não somente você, mas todas as pessoas ao mesmo tempo, que nasceram no mesmo ano que você nasceu, no mesmo mês, na mesma hora. E todos os povos do mundo, Deus, Ele consegue ver todas as coisas que estão acontecendo agora mesmo. O pastor estava falando aqui sobre essa questão de missões, eu queria te incentivar a vir essa semana, é terça-feira, pastor, que começa? Terça-feira, venha, porque é muito importante você fazer uma leitura do mundo. Às vezes a igreja ela perde o sabor na sociedade quando ela não sabe fazer leituras. Eu li um livrinho de Erwin Lutzer. Ele dizia o seguinte, que uma vez ele queria conhecer um sobrevivente da Segunda Guerra. E aí ele foi até a Alemanha e conheceu um velhinho lá, sobrevivente da Segunda Guerra, e ele faz uma pergunta interessante para esse velhinho. Ele disse: onde é que estava a igreja, o berço da reforma, quando Hitler entra e prega uma mensagem e é capaz de ter até uma Bíblia diferente, com a suástica? Um homem que entra dentro da igreja e prega. Aonde estava a igreja? E sabe o que o velhinho falou? A igreja estava preocupada com as suas picuinhas internas, com seus programinhas, e se esqueceu de fazer uma leitura do que acontecia ao redor. Quando a gente esquece que o mundo, irmãos, está aí, rugindo como um leão, porque ele é a figura, não é? Uma figura poderosa, que às vezes Satanás, porque o mundo jaz no maligno. Então a gente está sendo aí caçado. Pode ter certeza que a tua vida, se você é uma bênção, e se você quer ser uma bênção, não vai faltar conflitos numa sociedade como essa. Nós vamos ver daqui a pouco o que Deus fala sobre isso, para a gente ter uma ideia. E eu me sinto na responsabilidade todo ano, eu fico torcendo para o pastor me dar um toque. Vem cá, Humberto, vem falar para a nossa igreja aqui. Porque eu me sinto na responsabilidade de dar um relatório para os irmãos daquilo que a gente vem falando há anos, pastor, aqui na igreja. Nós estamos trabalhando com 250 milhões de Dalits na Índia. Os Dalits são pessoas que nasceram fora do corpo de Brahma, que é o Deus principal, o criador de todas as coisas, segundo o hinduísmo, e ele criou as pessoas com valores diferentes. Então, ninguém é igual diante de Brahma. As pessoas que nascem do corpo de Brahma, são os Brahmins, esses são os ideólogos, são aqueles pensadores, são os políticos, esses são os que nascem da cabeça de Brahma. Depois vem os Kshatriyas, são aqueles que nascem do ombro de Brahma, esses são os generais, são os homens que fazem a segurança do país, são aqueles que também são políticos. Aí vem os que nascem do estômago de Brahma. Esses que nascem do estômago são aqueles economistas, são aqueles que têm as empresas grandes, são os que movem a economia do país.
E aí vai descendo a casta até chegar nos pés de Brahma. Quando chega nos pés, são aqueles que são de castas inferiores. Esses fazem um serviço pesado, são Shudras. E se isso já não fosse degradante o suficiente, indigno para o ser humano, ainda tem aqueles que nasceram fora do corpo de Brahma, que são os Dalits. Eles se chamaram Dalits, não é que esse nome, eles nascem com esse nome, eles se chamaram assim, porque Dalit significa os quebrados, os esmagados, aqueles que não têm qualquer valor social. Eles são piores do que animais. Eles mesmos se consideram assim, e no Vedas, que é a literatura sagrada do hinduísmo, eles dizem que um Dalit é como um porco sujo ou um cachorro fedido. E assim como a sociedade trata o Dalit. E o Dalit, ele nasce debaixo da sola dos pés de Brahma. Por isso o nome Dalit, os esmagados, os quebrados, os separados, os excluídos. Esses são os Dalits que nós estamos trabalhando. Eles vieram para nós e perguntaram, se nós aceitarmos Jesus, será que Jesus aceita a gente? Porque 3.000 anos de cultura dizendo que eles são isso. Eu corri atrás de uma criança uma vez, peguei ela no colo, ela ficou se debatendo porque sabia que estava me contaminando. Porque até a sombra de um Dalit passando por uma pessoa deixa aquela pessoa contaminada. E aquele menininho, eu no colo, e eu tentando dar um beijo nele, e ele se afastando, aí eu consegui dar um beijo nele, ficou doidinho. Aí ficou me olhando assustado, porque ele imaginava que eu estava sendo agora contaminado, eu precisava agora de um ritual de purificação. E de repente eu não estava sujo, coisa nenhuma, ele ficou passando a mão no meu rosto, olhava a mãozinha, e eu fiquei pensando, uau, o que está na cabecinha dele, né? Talvez que o meu Deus é muito poderoso, porque eu dei um beijo nele e não fiquei impuro. Irmãos, na Índia, se você abraçar uma criança Dalit, você está dizendo para ela que teu Deus é poderoso demais, que teu Deus não deixa você impuro se ele tocar em você. E quando você toca num Dalit, pode ter certeza, vai vir 20 tocar em você. Não porque eles querem brincar, é porque eles são tocados. E ninguém toca Dalit. Se eu mostrasse para vocês aqui os vídeos que eu faço toda vez que eu vou lá, eu fico brincando com aquelas crianças, daqui a pouco tem 20, 30, tudo me agarrando. Porque eles querem sentir o amor que só Cristo é capaz de dar. Não há, irmãos, não há saída para esse mundo. Não há poder político que vá resolver a situação desse mundo, senão Jesus Cristo. E eu queria que você se alegrasse com a gente, porque já somos 109 escolas com 30.000 crianças. Você vai naquelas escolas, você vê as crianças dançando, pulando, alegre, parece essa juventude que estava aqui na frente. Eles olham para a cruz e começam a dar gargalhadas, eles começam a pular, eles começam a se alegrar de uma tal maneira, porque eles olham Jesus todo marcado, com sangue e tal, aquela coisa, porque a gente não tirou ele da cruz, deixou ele lá, porque para eles é o símbolo da identidade de Cristo com eles. Esse é o nosso Deus, ele se identifica com o nosso sofrimento. Irmãos, para o Dalit, a salvação não é só levá-lo para o céu, é tirá-lo do inferno em que eles vivem no dia de hoje. E quando eles perguntaram para a gente se nós aceitarmos Jesus, será que Jesus aceita a gente? Aí nós vamos perguntar, porque não são 250 pessoas, são 250 milhões de pessoas. É um Brasil e mais um pouco de gente. E aí fomos perguntar o que significa isso. Eles fizeram 3 pedidos para nós. Liberta nossos filhos. Liberta nossos filhos. Eles serão escravos como a gente. Um Dalit, quando ele nasce numa comunidade. Aquela comunidade só tem uma vocação. Se é coveiro, todos são coveiros. Se são sapateiros, todos são sapateiros. O que o pai é, o filho será, e não tem mobilidade social. Ele não vai sair disso. Ele vai morrer sendo aquilo que nasceu. E quando eles falaram, liberta nossos filhos, eles estavam falando disso. Não deixa nossos filhos ser aquilo que nós somos. Nós somos escravos.
Nós vamos morrer assim, que eles sejam alguém. Segundo pedido, liberta nossas mulheres. De dia elas são intocáveis, mas à noite todos os homens invadem nossas casas, pegam as nossas mulheres, estupram nossas mulheres. Irmãos, 60% do tráfico humano na Índia sai dessa casta, dos Dalits. 20% do terrorismo mundial está saindo dos Dalits. E eles falam, por favor, liberta as nossas mulheres. E o terceiro pedido que eles fizeram, sejam a nossa voz. Nós não queremos ser simplesmente um número, sem identidade. Muitos Dalits não têm nem identidade. Se nós tivéssemos esse povo ganhando um salarinho suficiente para guardar alguma coisa, o número de refugiados que teríamos no mundo seria 20 vezes maior do que aquele que nós temos hoje. Irmãos, Deus está fazendo uma obra, já foram 4.000 igrejas plantadas em 16 anos, isso é muita coisa. Não há como controlar o que o Espírito está fazendo ali na Índia nos dias de hoje. E nós estamos com um projeto aqui no Brasil, abrimos o DFN, já é uma entidade legal, a gente tem uma diretoria. Eu estou vendo aqui o Bruno e a Ju ali sentada, a Juliana, são 2 obreiros nossos também que estão ali. Eles estão indo para a Índia em 2018. Esse menino é um designer gráfico e a esposa fala que é uma beleza, é uma pastora daquela que as mulheres na Índia, sem dúvida, vai precisar. Então, queridos, nós estamos aqui com um projeto de levantarmos 10.000 novas inscrições para crianças nas escolas na Índia, sustentada pela Igreja Brasileira. Uma criança na Índia custa R$70 por mês, com alimento complementar, com a uniformezinho. Quando você põe o uniforme naquelas crianças, dá um banho nela, põe o uniforme, fica igual aos nossos filhos. Dalit é assim, você dá um banho, nossa, acende aquela luz tremenda neles, e eles ficam tão lindos, mas tão lindos, irmãos. Se você entra no meu Facebook, é o meu nome, Humberto Maia Aragão, você vai ver logo de cara as crianças, o que Deus está fazendo ali naquele lugar. Eu queria te convidar, eu já convidei o pastor e a esposa, estou de olho neles, porque já é o quê? Quantas vezes, né, pastor, que eu já fiz o convite, e sempre ele tem uma dificuldade legítima, mas dessa vez eu já estou falando com ele, conversando assim, com muito carinho, porque eu acho que o pastor tem que ir lá para me ajudar nesse projeto, que nós precisamos ver 10.000 novas crianças nas escolas. Se nós alcançarmos 100.000 crianças, não tem mais como esse país não quebrar o sistema de casta. Porque são 10% das crianças dalites do país inteiro. Você crê nisso? Amém. Eu creio também. Então, se você quiser ajudar uma criança, depois me procura. Eu vou estar aqui, você quer assumir isso, já conversei com o pastor, e o pastor me pediu para avisar aqui para você. Você leva um nosso folhetinho para você saber o que significa ajudar uma criança. Muito bem, esse é o meu relatório. Agora vamos para a mensagem, né? Você não veio aqui para ficar escutando relatório, você quer ouvir a palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 5, verso 13 ao 16. Uma das coisas que eu mais gosto aqui nessa igreja é o louvor e a palavra do pastor Natalino. As coisas parecem que se encaixam. Hoje eu estava vendo esses meninos aqui cantando com tanta força, tanto dinamismo e unção. Capítulo 5, verso 13 ao 16. Olha o que diz o texto aí. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca
no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém, irmãos? Amém. Isso aqui é um texto muito importante que tem a ver com o texto de hoje pela manhã. Quando você estiver orando a Deus e dizendo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, você está dizendo, invada o meu. E que a minha vontade, Senhor, não seja mais considerada. Pela tua soberania e pelo teu poder, quebra a minha vida, faz de mim um instrumento diferenciado nesse mundo. É um mundo que você construiu sendo trocado pelo reino de Deus. É Deus te inserindo agora no seu corpo e fazendo você pensar da forma de Deus, não mais da tua forma. Mas tudo que era velho, não é? Aquilo que eu era, já não sou mais. O Senhor está mudando a minha vida, está mudando o meu caráter, está me fazendo uma nova criatura. Aquilo que era velho ficou para trás. Eu sou novo. Se alguém vier depois da tua salvação dizer, rapaz, mas tua vida era um bagaço, né? Me lembro de você, era aquela vida mesmo. Hoje eu sou alguém novo. O Senhor está fazendo-me parecido com Ele. Cada dia que passa, você vai ver algo diferente em mim. Pode cobrar. E siga-me, porque eu estou seguindo a Cristo. Amém? A gente precisa ter essa disposição de espírito para encarar o mundo que nós estamos, irmãos. Acusação você vai ter sempre, pelo fato de querer seguir a Jesus. Mas você foi salvo para ser parecido com Cristo, e quando as pessoas olham para você, elas querem ler a Bíblia em você, através de você. Lá na Índia, as pessoas não sabem ler, mas sabe onde elas leem a Bíblia? Na gente. Quando você é capaz de traduzir o que você sabe em ações, quando você é capaz de tocar pessoas que são intocáveis, quando você é capaz de sentir o cheiro ruim e ainda assim você é capaz de olhar aquela pessoa como alguém lá na frente, transformado pelo poder do Evangelho. Eu estava lendo um livro que dizia que a Bíblia foi escrita por refugiados para refugiados. Pensa nisso. Não teve um escritor da Bíblia que viveu no seu próprio país, que viveu no seu próprio lugar. Todos eles, o Senhor ia falando, sai da tua terra, da tua parentela, ela vai para o lugar que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Até o próprio Jesus, quando ele nasce, para onde ele vai? Fugido para o Egito com seu pai. Por quê? Você vê? Essa é uma questão interessante, quando você olha as pessoas que estão nesse mundo. Na verdade, eu e você éramos Dalites sem Cristo. Estávamos perdidos, completamente miseráveis nos nossos caminhos, até que o Senhor foi lá e nos resgatou com o seu poder, com a sua mão amorosa, e nos trouxe para o seu caminho, e nos colocou em uma família, que é essa igreja, e faz de nós aqui instrumentos em tuas mãos. Amém? Amém. É isso que é o Evangelho. Por isso que eu gosto da igreja. A igreja é boa demais. Então, nos primeiros 12 versos de Mateus 5, você vai ver esse sermão do monte aí, e as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito. Olha aqui, não são os ricos de espírito. Não são aqueles, eu estou cheio. Não, são os pobres. Aqueles que consideram que sem o Senhor eles não são nada. Aqueles que consideram que sem o rei não há reino. Os que choram porque eles serão consolados, os mansos porque herdarão a terra, os que têm fome e sede de justiça porque eles serão fartos, os misericordiosos porque eles alcançarão misericórdia, os limpos de coração porque eles verão
a Deus, os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. E aí ele vai falar: sois vós abençoados, bem-aventurados, quando vos injuriarem e perseguirem. Você vê, não tem nada de bem aqui, de bem-aventurança, só é má-aventurança. Verdade ou não é? Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que são perseguidos por causa dele. Tem alguma coisa de bem-aventurado aqui? Mas quando você vai olhar, que quando você faz isso, sabendo por que você está fazendo, porque você está agradando o Pai Celestial, e que o teu galardão, queridos, não está aqui, está quando você estiver na presença do Senhor e Ele falar: vem, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor, vem cá, servo bom, eu preparei um reino para ti, antes da fundação do mundo. Esse é o Deus, irmãos, que chama a gente aqui para uma ação numa sociedade deteriorada como essa que nós estamos vivendo. Estamos juntos? Então, a partir do verso 13, esse que nós lemos no começo da nossa mensagem, você vai ver o Senhor falando como o corpo dele funciona no mundo deteriorado como esse. E aí, nessa sessão, ele vai falar duas coisas importantes: vocês são sal e vocês são a luz. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Entre os povos civilizados no século XIX, havia uma ideia de que o homem, se ele tivesse boa educação, se ele fosse bem orientado, ele seria a solução dos seus próprios problemas. Foi aí que nasceu o humanismo. Foi aí que os homens achavam que, puxa vida, se eu tiver um conhecimento tremendo, as coisas vão mudar. Nós vamos ter paz na terra, nós vamos ter cura para as doenças incuráveis. Eles achavam que tudo isso iria acontecer a partir do século XIX, que as guerras seriam abolidas, que as doenças se encontrariam cura, e aí o sofrimento seria eliminado. Irmãos, de lá para cá, nós vimos duas guerras acontecendo. De lá para cá, você vê a epidemia da AIDS acontecendo. Uma pobreza endêmica na África, ao ponto do governo africano, nos próximos anos, se quiser alimentar em 2025 a sua população, vai ter que aumentar em 340% a produção agrícola. Olha que coisa. Aí você, sem contar a corrupção que tem nesse mundo, eu fico espantado de ver como homens, sendo tão inteligentes, formados nas melhores universidades, conseguem fazer o que estão fazendo com o nosso país. Como é que esse país chegou a esse ponto de trilhões de dólares que poderiam ser investidos na educação, na saúde e tantas outras coisas, irmãos? E nós estamos com um país à beira de um fracasso econômico. As pessoas não melhoraram. As pessoas não melhoraram. Isso me prova que enganoso é o coração do homem. Isso me prova que, por mais que os seres humanos, as elites pensantes, estejam elaborando projetos para daqui a 100 anos termos um mundo melhor, isso, irmãos, não vai acontecer. Porque o problema do homem está no seu coração. O problema do homem é o coração. Marcos capítulo 7 diz que o problema do homem é o coração, que daí saem as prostituições, os adultérios, que daí do coração sai a cobiça, que daí do coração o homem começa a querer aquilo que ele não pode ter. E aí vem as depressões. Uma boa parte da depressão que você tem no mundo hoje é porque eu quero o que eu quero, por isso eu faço o que eu faço. E se eu quero e eu não tenho, eu choro até obter. Eu faço de tudo para obter aquilo que eu quero.
é nesse contexto. O Senhor estava vendo com os seus discípulos tudo aquilo que iria acontecer. Jesus já está vendo lá na frente. O mundo vai precisar de modelos. O mundo precisa de pessoas que façam essas leituras e que possam se colocar no lugar de servos do Rei Altíssimo. Pessoas que possam, no meio da putrefação em que esse mundo está, ser um pouco de sal. E quando esse sal começa a dar sabor, não é que as coisas não vão deteriorar, mas ele desacelera o processo, para que as pessoas possam ver esse sal dando resultado na sociedade. Em outras palavras, o Senhor está dizendo, há uma função do meu corpo na sociedade. Essa função é fazer com que ela não se degenere ao ponto de ficar insuportável. E deixa eu dizer uma coisa para você, se esse mundo ainda não está pior, dê graças a Deus pela igreja. Porque Deus está na sua igreja. Porque Deus está transformando a sua igreja. Porque Deus está fazendo de mim e de você instrumento em suas mãos. Porque as pessoas, elas olham para a gente e ficam torcendo para a gente dar certo. Ainda que eles deem cascudo na gente. Eles criticam a gente, mas ficam de olho. Porque se der certo, é sinal que o Deus dele ainda é a nossa esperança. Você sabe qual é o grande problema dessa geração? Eu fiz uma pesquisa na minha igreja, ao redor, 5 quilômetros ao redor da igreja, com o Google. Tem umas ferramentas no Google muito importantes. E fizemos uma pergunta, o que as pessoas estão perguntando na internet sobre coisas espirituais? 5 temas interessantes. Falta de esperança, desemprego, ansiedade, depressão. Tudo isso as pessoas estão fazendo perguntas para a internet. Como eu posso deixar a depressão? Como eu posso deixar a ansiedade? Como eu posso curar os meus problemas emocionais? Como é que eu posso mudar esse contexto da minha vida? Deixa eu perguntar para você, será que o Senhor não nos dá esse poder de sermos sal no meio de uma situação como essa? Para isso Ele nos chamou. Para isso Ele está dizendo para nós aqui, a sociedade está se degenerando e para isso, o corpo de Cristo. E quando as pessoas olham para mim e para você, elas olham com aquele olhar assim, de crítica, e às vezes um silêncio ensurdecedor. Você já ouviu isso? Silêncio ensurdecedor? Porque eles ficam observando a tua vida e querendo que dê certo, e às vezes falando para dar errado. Eles criticam você, mas no fundo, eles acham que você é a esperança. Eu tinha um amigo meu que trabalhava comigo na Petrobras, ele só me chamava de crentinho. Crentinho para cá, crentinho para lá, tirava uma onda de mim, né? E eu era o crentinho lá do nosso setor de trading da Petrobras. Mas quando ele tinha um problema com a mulher, sabe quem ele chamava? O crentinho. Qualquer problema na casa dele, crentinho, vem cá, vamos lá comigo. E a gente ia lá, dava uma palavra de Deus, conversava com eles, orava, e de repente, éramos os melhores amigos. Sabe, você precisa entender que o mundo aí fora espera da igreja do Senhor que ela lhes dê esperança. E a esperança está em sermos o sal. Mateus, capítulo 15, verso 19, Jesus disse, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Romanos 1, 21 a 24 e 26 diz o seguinte, portanto,
tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Por isso Deus, no verso 26, os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Você vê, isso aqui já acontecia na época de Jesus. Jesus já fazia essas leituras. Ele já sabia no que isso ia dar. Irmãos, tem algumas pessoas que quando elas falam, eu sou assim, ninguém me muda, o Senhor deixa. O Senhor os abandona na sua própria loucura de mente, para que seus corpos sejam, de alguma maneira, colocadas aí nessa situação que estamos vendo no texto. Não é que está certo, não é que Deus permite, mas Deus, na sua vontade permissiva, Ele diz para o homem, é assim que você quer, vai por esse caminho, então eu te espero lá no final da estrada. Quantas pessoas, depois de desfrutarem tudo com seus corpos, toda a putrefação que vem do mundo na sua vida, no seu coração, chegam para Jesus todo sujo, arrebentado no final da linha, e o Senhor ainda assim os recebe, porque Ele tem amor. Amém? Podemos dar um glória a Deus que no meio de 7 bilhões de pessoas você está sentado aqui hoje? Porque Ele foi maravilhoso contigo, comigo, nos resgatando das mãos do diabo. E isso Ele fez porque houve sal na tua vida. Irmãos, isso aqui é um saleiro, sabia? Mas a palavra de Deus também está dizendo aqui que o sal não serve para nada se ele ficar no saleiro. Ele vai perder o seu sabor. E é interessante que parece que o Senhor está dizendo aqui que um crente ele pode perder a sua graça numa sociedade. Estamos juntos, irmãos? Parece que o Senhor está dizendo aqui que se você não tomar determinados cuidados, a tua vida passa a ser igual à vida dos outros. Teus sentimentos são iguais aos dos outros. Você começa a ser murmurador como os outros. Você não vê a alegria de ser um cristão, de ter Cristo no teu coração, de ter a salvação, de saber que um dia desse o Senhor vem te buscar e vai te levar para viver com Ele eternamente. A gente perde essa noção de quem Deus é em nós. E aí a gente começa a perder o sabor, quando a gente deixa o mundanismo entrar na gente. E a gente, sabe, sem perceber, é como um navio no alto mar. Quando eu estava no navio, pastor, eu subia na ponte lá e ficava lá com o capitão olhando. É interessante, ele falava para mim, Humberto, a cada 4 horas, a gente tem que vir aqui na ponte e pegar um mapa aqui, um mapa naval aqui da região, e você fica traçando. Embora tenha os instrumentos, é muito importante que você conheça como fazer, traçar o mapa da rota que nós estamos indo, porque há umas correntezas aqui por baixo desse mar maravilhoso, calmo, que está levando o navio para algum lado. E por isso você tem que cada 4 horas fazer esse curso, essa mudança de curso, essa correção de curso. Irmãos, como eu preciso de correção o tempo todo, como eu preciso da igreja, como eu preciso da palavra, como eu preciso desse Deus o tempo todo corrigindo o curso da minha vida. Por isso nós somos dependentes aqui da palavra de Deus e dependentes do que Deus fala para nós. Porque sem o Senhor, aonde estaríamos nós hoje? Aonde estaria a nossa casa? Irmãos, onde estaria o nosso país? Então, quando a moral é tão baixa ao ponto das pessoas venderem aquilo que elas são, não aquilo que têm, Deus não está interessado nem impressionado com o que eu tenho. Deus está impressionado com corações quebrantados, com pessoas dispostas a se quebrantar diante dEle e dizer, fala, Senhor, que teu servo ouve. Irmãos, o problema da natureza humana, na época de Jesus, não mudou. Nós temos os mesmos problemas hoje.
E o Senhor está dizendo para a sua igreja: vocês são o sal, vocês dão equilíbrio, vocês demonstram a minha presença, vocês são a minha graça presente no dia a dia da comunidade aonde você está. Isso significa que missões começam onde você está e terminam onde Deus quiser. Amém? Amém. Nós já estamos inseridos. O corpo de Cristo, irmãos, ele tem um papel de equilibrar a desgraça nesse mundo. Em qualquer lugar que você esteja envolvido na sociedade, esse lugar é terra santa. Amém? Amém? Seja na tua casa, seja na universidade, seja no seu trabalho, esse lugar precisa ser permeado da presença do Senhor, porque você é sal. Eu não sei se você já colocou sal numa ferida aberta, porque o sal ela tem essa propriedade antisséptica, e quando você põe o sal numa ferida aberta, eu já coloquei uma vez, irmãos, dói. Dói. Isso significa que se você é sal, muita gente vai ficar infernizada por você. Estamos juntos? Se você é sal, você vai deixar muita gente sem paz. Se você é sal, de repente o que você, com carinho, for dizer, vai machucar algumas pessoas. O teu comportamento, a tua vida é diferente, o sabor que você traz, onde quer que você esteja, é um sabor diferente, santificado. Isso causa, para aqueles que estão olhando para você, ou atração ou repulsão. Estamos juntos? Porque dói você mexer na ferida desse mundo. Você está pensando que o pessoal do Lava Jato está dormindo bem? Você pensa que não tem um bocado de gente que achou que nunca iria ser pego numa situação terrível? Acho que eu já contei aqui que toda vez que eu passo na frente de um motel e vejo um pessoalzinho entrando, um casalzinho entrando, eu buzino meu carro, dou chá e vou embora. Porque as pessoas, elas acham que nunca vão ser pegas, né? Eu fico imaginando a comoção quando chega em casa. Alguém ligou? Se conhece? Dentro daquele carro, se conhece? Porque o pecado é isso. Irmãos, o pecado, ele faz as pessoas esquecerem que Deus é soberano. Faz as pessoas esquecerem que Deus é onisciente, que Deus é onipresente, que Deus é onipotente, que nada pode ficar escondido da presença desse Deus. Quem sou eu para poder ficar dizendo que vou ser? Queridos, é Deus quem olha para nós e tem misericórdia de quem nós somos. E quando ele fala que vós sois o sal tem essa propriedade de mexer, de criar esse remédio bacana que faz com que aquilo que dói, ainda que doa nesse momento, mas lá na frente vai ter a cura. Eu queria que você entendesse isso, que ser sal nesse mundo muitas vezes vai te trazer problemas. Mas o Senhor já dizia: no mundo tereis, mas tende, eu. E é interessante que ele não diz só isso. O sal ele é puro. Você vê que o sal era puro. Na verdade, os soldados na época romana, eles recebiam cota de sal.
Aliás, salário tem a ver com sal. O salário que você recebe, porque os soldados romanos, eles lutavam, e quando eles não recebiam o sal, porque o sal era um alimento que dava força. O teu corpo precisa de sódio. Se a gente tem um desequilíbrio aí de sal no nosso corpo, você vai ver a fraqueza começar a entrar. Então, os soldados, eles recebiam sal. E quando eles não recebiam a cota de sal, eles brigavam, eles ficavam bravos. Salada, por exemplo, tem sal está aí. Salário vem do latim. E a palavra aqui é o salário do sal. O dinheiro do sal. Esse camarada não vale o sal que come. Já ouviu isso? Tem a ver com essa ideia de que o sal é importante. O sal, ele conserva. O sal é puro. A cor desse sal faz com que a gente lembre da pureza que há no Senhor. E é isso que faz uma sociedade olhar para nós de maneira diferente. Às vezes, quando você chega, eles mudam até de conversa. Já aconteceu isso? Quando você chega, está chegando aí, aí muda de assunto. Você era o assunto. Porque você é sal, você está incomodando. Mas é um incômodo bacana, porque eles gostam desse incômodo. Porque na hora que eles mais precisarem, eles sabem que o incômodo está ali. Que você é aquele que pode trazer o equilíbrio necessário para aquilo que está acontecendo. Queridos, você é especial. Você tem que acreditar nisso. Senão, de repente, o mundo vai pegar a tua opinião e transformar na sua opinião. Deus te colocou nesse mundo para fazer com que os valores eternos sejam aplicados nos valores terrenos e que isso transforme essa sociedade. É para isso que Deus te chamou. E uma outra coisa que ele fala, eu não tenho muito tempo de falar do sal, porque tem muitas propriedades no sal que a gente poderia passar aqui um bom tempo falando. Mas ele diz para a gente também que nós somos o quê? Luz. É interessante que, se você pega um dicionário e vê o sentido da palavra luz, é um montante de força que esclarece o que existe, ou que mostra a realidade que há. Então, por exemplo, se você está no escuro, acende a luz, você vê o que existe naquele lugar. Eu já dormi num cemitério. Alguém aqui já dormiu em cemitério? É um silêncio. Não há nada assim, como dizem, né? Lógico que eu lembrava das histórias da minha mãe, o bicho vai te pegar. O bicho, o papão vem aí. E aí, eu estava na Índia, não tinha, a gente passava de lugar em lugar, e eu morava num caminhão junto com mais 15, então alguns tinham que dormir do lado de fora à noite, porque estava cheio de livro o caminhão. E de repente, paramos em frente ao cemitério, descemos, eles falaram, olha, 3 vão dormir do lado de fora do caminhão, e aí apontou para o cemitério. Eu falei, meu Deus, será que sou eu? Eu era o único estrangeiro, eles falaram, Beto, desce. Aí lá vai eu com os meus colegas, peguei o meu saquinho de dormir, abri no meio de 2 irmãos, porque a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo estão dormindo no Senhor. É só não fazer barulho para eles acordarem que está tudo bem, né? Aí eu deitei ali, dormi aquela noite com eles ali, um negócio bacana demais. E eu fiquei pensando naquela escuridão, olhando o céu, imaginando, Deus está aqui comigo. Independente da circunstância, da situação, eu estou seguro, porque meu Deus, Ele prometeu, nunca te desampararei, nunca te deixarei, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Gente, aquilo parecia um parque, aquilo parecia uma cama, aquela doble bacana que você dorme, a Queen ou King? Qual que é a maior? King. Estava eu lá, deitado, no meio dos 2 irmãos, sabendo que um dia eu também estaria naquela situação. Lá na Índia, quem é enterrado são cristãos. Então, eu estava em casa.
Estava com meus irmãos queridos, que cada um tinha uma história ali do meu lado, enterrados e servindo, como serviram ao Senhor. Irmãos, a luz, quando ela é acesa, ela mostra o que existe. E é interessante porque você não mostra o teu poder. A luz em si, ela não tem tanto valor. Você não chega e agradece pela luz. Você não agradece pelo alimento que você come, no sentido de agradecer o alimento. Ó, alface, muito obrigado por ter nascido. Você geralmente está agradecendo aquele que cria tudo para você desfrutar. Então é interessante que quando o Senhor está dizendo aqui, vocês são a luz do mundo, Ele está dizendo, onde quer que você apareça, quando você chega, as tuas obras, aquilo que você faz, deixa claro o que existe dentro de você. Amém? Amém? Toda vez que você tocar em alguém, toda vez que você abraçar alguém, toda vez que você fizer aquilo que Jesus faria por alguém, você está demonstrando diante dos homens, como diz o texto aí, quem é a luz que está dentro de você. E a glória será dada ao Pai. Você vê que coisa linda? Não é você que está brilhando, é Jesus que está brilhando em você. Qualquer lugar que você vá, as pessoas estão olhando para você e está sendo revelado em você aquilo que está lá, bem claro, a transformação que o Senhor está fazendo em você. E o Espírito de Deus começa a ficar bem claro como autor daquilo que são as obras de Deus na minha e na sua vida. Ah, irmãos, como é lindo a gente perceber a presença de Deus numa pessoa. Quando você chega, parece uma candeia acesa. As pessoas olham para... Por isso que o mundo tem dificuldade de olhar você. Por isso que o mundo olha para você e fica achando, esse cara é diferente. Amém? É isso mesmo. Você é diferente. Eles olham para a gente assim e fica, como é que esse homem, essa mulher é capaz de estar sorrindo no meio dessa situação? Como é que esse povo consegue cantar? E às vezes a gente canta a nossa própria desgraça e agradecendo a Deus. Quebra a minha vida e faz-a de novo. E a gente canta isso sorrindo. E o Senhor está quebrando. E Ele quebra. Porque nós somos sal. E nós somos luzes. E conforme você vai passando pelas lutas da vida, e você vai tendo a fé de que Deus está no meio desse negócio, e Ele está se revelando para esse mundo através de você, no meio da tua fé. Aí o mundo começa a acreditar que há esperança. Irmãos, a esperança para o perdido, a esperança para a economia desse país, a esperança, irmãos, para a corrupção endêmica que nós temos. Isso não é só na política, em todos os sentidos, em todos os lugares, em todos os setores da nossa sociedade. Precisamos que o Senhor levante sal, levante luz, e Ele está esperando que eu e você façamos esse papel. Você está disposto essa noite a dizer, Senhor, eu quero ser sal, eu quero ser sal. O Senhor, Ele vai te fazer sal, e às vezes, querido, está doendo nas nossas próprias feridas, porque o Senhor está te preparando para mostrar o sal que você é no mundo em que Ele colocou você. Amém. E para isso, de vez em quando, vai doer em nós. Vai doer em nós. Mas tem de bom ânimo. O Senhor venceu o mundo. E o Senhor é o Pai, é o Rei desse reino tremendo que Ele tem e que colocou você nesse reino. E é Ele quem cuida de você. É Ele quem te protege.
é Ele quem vai te salvar, é Ele quem vai te curar, é Ele quem vai fazer aquilo que nenhum homem pode fazer. Me lembro quando, e aqui uma questão pessoal e termino com isso. Minha esposa estava no hospital durante um mês inteiro. E naquele mês foi o mês que eu mais sofri com meu filho. Com 12 anos ele tinha na época, 2 anos atrás, portanto. E a gente sem saber o que fazer, ela com uma trombose, e os coágulos subindo para o pulmão dela. E os médicos disseram, olha, sua esposa ela precisa fazer uma cirurgia e você precisa imediatamente entregar 42 mil reais no caixa do banco. E eu não tinha um centavo. Mas eu me lembrei uma coisa. Eu tenho um Deus que é rei. E o corpo de Cristo, o qual eu pertenço, é dele. E descansei. Eu escrevi no meu Face, irmãos, eu preciso vender um carro, preciso vender isso, aquilo e tal. E é urgente, eu preciso. Só falei isso. De repente, irmãos, já tinha algumas pessoas que conheciam a nossa situação. Eu estava contando para o pastor hoje, mas entrou tanto dinheiro na minha conta que eu não sabia, tudo depósito online. Na terça-feira eu tinha muito mais do que eu precisava para fazer a cirurgia da minha esposa. Mais do que isso, 2 advogados que eu estava mentoreando o filho, que é pastor, soube dessa situação pelo Facebook. Facebook é bom de vez em quando. Quando você tem alguma coisa séria, coloca lá, bênção de Deus, coisas que Deus está fazendo, põe lá. E sabe, esses advogados começaram a entrar em contato com o hospital, com os médicos e tal. Um deles era diretor de uma faculdade e, de repente, conseguiram uma liminar para que a minha esposa fosse operada em 24 horas. Ela foi operada. E colocaram o que tinha que ser colocado. Pagavam convênio, você paga convênio a vida inteira e no final tem as máfias que geralmente fazem com que você tenha que gastar muito mais dinheiro. E foi interessante, irmãos, que eu tinha dito para o advogado daquele convênio, vocês não vão ficar com esse dinheiro, porque eu tenho um Deus que é grande demais e vai fazer um milagre, eu tenho certeza disso. E também eu tenho um corpo de Cristo, o qual eu pertenço, que é do Senhor. E o Senhor sabe como defender os seus. Eu não tinha dinheiro mesmo. Tinha que falar o que eu acreditava. E, de repente, a minha esposa foi curada, por Deus, eu tenho certeza. Ela fez 4 cirurgias em um mês, para vocês terem uma ideia. Foi fazer uma cirurgia de apêndice, acabou tendo trombose, fez cateterismo, porque deu problema cardíaco no meio da situação toda, já estava difícil. E meu filho, à noite, perguntava, pai, com 12 anos, mamãe vai voltar? E eu deitado com ele no escuro. No escuro. O escuro revela a luz que você tem dentro. E eu dizia para ele, pai, ô filho, você crê? Eu creio, pai, que a mamãe vai voltar. Falei, então vamos orar, porque eu também creio. E a minha esposa está aí, daqui a pouco ela está no culto. Vocês vão vê-la, bonita como sempre. E sabe, isso é um exemplo. Deus podia levar a minha esposa? Podia. Teve um dia que ela estava puxando o ar. Ela disse para mim, prepara um velório bem alegre. Aí eu falei, bom, vou convidar a Beija-Flor para me fazer o funeral da minha esposa. E no dia seguinte, ela estava toda contente. E ali, esperando, né? Mandou até a enfermeira pintar os seus lábios com um batom bonito que eu gosto. Você sabe, Deus, Ele tem os mimos comigo e com você. Deus, Ele olha para nós assim, às vezes uma coisa que você perde, Ele te dá outra. Porque Deus, Ele sabe o que você precisa. Muito melhor do que você. Ele tem um amor muito grande por você. E por isso, queridos, vale a pena ser salvo.
Dependente do teu sofrimento, seja sal. Fique firme. Não deixe as pessoas pensarem que você está destruído, porque o que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Amém? Amém. Seja sal. Deixa o povo ver o que está em você. Quando eles olharem você e ver você aceso, eles vão ver Jesus e vão glorificar ao Pai que está nos céus. Que Deus te abençoe ricamente, pastor. Muito obrigado mais uma vez. Glória a Deus. Você foi abençoado. O grande desafio é você deixar com que Deus apareça na sua vida. Esse é o grande desafio. O texto diz: vós sois, 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 vós sois. A vitória que vence o mundo é nossa fé. Às vezes nós mesmos vamos apagando, deixando com que a dor apague a nossa fé, deixando com que os nossos desejos apaguem a nossa fé. Vamos deixando com que as nossas ambições apaguem. A gente às vezes olha e pensa que o diabo é o nosso grande inimigo, e o nosso maior inimigo é a gente mesmo. Nós somos o grande problema, porque se nós obedecermos, Deus não tem problema em fazer. O que Ele pediu para aquelas mulheres foi: creia. Se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus. É isso que Ele pediu: creia. Não adianta ficar, o diabo está me cirandando, o diabo está na minha casa. Você foi lavado no sangue de Jesus. Você foi resgatado. Você tomar posse. E ser crente no teu quarto, ser crente na rua, no trabalho, ser crente no trânsito, ser luz. Ser luz é vigiar a si próprio. Isso não convém. Isso eu não vou fazer. Isso eu não vou falar. É olhar para a gente e dizer aquilo que Jesus fala a nosso respeito. Ele disse: vós sois. Vós sois. Me lembro quando eu corrigia meus filhos, e eu sempre tentava dizer para eles: você não é um teimoso, você está sendo teimoso. Eu não queria acentuar: você é um teimoso. Não, você não é, você está sendo. Nesse momento você está sendo. Porque na verdade você não é. Você não foi gerado para ser teimoso. Você não foi gerado para ser segundo. Você foi gerado para ser cabeça. Você foi gerado para ser bênção. Você foi gerado para ver a glória de Deus. Mas o temperamento às vezes atrapalha tudo. Eu não gosto, eu acho, eu penso. Nós mesmos é que atrapalhamos a ação de Deus na vida da gente. Eu não vejo assim: meu Deus, tem misericórdia. Eu penso diferente. Está aí, esse é o problema. Tem uma mímica que o pessoal faz aqui, que eu acho que tem uma frase muito legal, que diz assim: quem mandou você pecar? Eu gosto muito dessa frase. Quem mandou, vem a desgraça, quem mandou você pecar? Quem mandou você? Quem mandou? Você agora tem um rei. Fala para quem está ao seu lado: eu tenho um dono. Fala para ele: eu tenho um dono. Tenho um dono. Eu tenho um dono.
O texto diz: ou eu sou servo da justiça, ou eu sou servo do pecado. Não tem jeito. Não tem jeito. Ou eu vou ser servo do pecado, ou eu vou ser servo de Deus. E ele disse: vós sois, vós sois, vós sois, vós sois, vós sois. Queria orar com você. Queria orar com você. Mas eu queria que você pensasse nisso. Como é que vai ser esse ano na sua vida? Igual ano passado? Como é que vai ser os próximos dias? Deixa a vida me levar, a vida leva eu? Zeca Pagodinho, vai ser essa? Essa é a sua... Como é que vai ser os próximos dias? Quais são as tuas referências? Aonde você coloca os teus olhos? Esse ano vai ser diferente? Para que seja diferente, você vai ter que tomar decisões na tua vida. E dizer para você mesmo: assim disse Jesus, eu sou a luz do mundo. Eu sou sal. E eu tenho que fazer diferença. Não dá para viver um ano novo com uma vida velha. Não dá para a gente sonhar com coisas grandes e continuar mexendo em caquerada e sujeira. Chegou a hora de você mudar a tua maneira de ver, visão, cabeça. Tem um dono, tem um Senhor, tem um Rei. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, queridos, por favor. De Deus sou vencedor. Olha que linda essa letra. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Senhor. Olha que lindo agora, olha. Tudo posso em Jesus, meu Senhor e bom pastor. Ele é digno de receber todo louvor. Olha lá, começando pela fé. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Essa é a visão, é nele. Agora, todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Agora, tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Agora, digno é de receber todo louvor. Senhor, eu quero apresentar esse povo diante de Ti. A palavra foi oferecida, nós recebemos esta palavra como revelação da Tua parte. Uma palavra, Senhor, de desafio e de revelação. É a lembrança de quem somos. Na Tua visão nós somos isso. Nós somos sal, nós somos luz. E o Senhor coloca sobre nós o desafio: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Assim nós nos colocamos diante de Ti. Confirma, Senhor, essa palavra com sinais e prodígios. Que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre cada coração. Nós precisamos de Ti. E recebemos a Tua palavra. Em nome de Jesus. Repete comigo, diga: Senhor Jesus, eu recebo a palavra, o desafio, a instrução. Eu recebo
E em nome do Senhor, eu quero ser luz, sal, quero resplandecer a tua glória, em nome de Jesus. Usa a minha vida, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Oh Deus, nós aplaudimos o teu nome, Senhor.